A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, nossos professores dos juvenis. Estamos muito felizes de poder estar aqui mais uma semana nesta pré-aula para juntos estudarmos a lição de número 6, que hoje estaremos falando sobre Samuel, este grande homem de Deus, falando sobre privilégios e responsabilidades de um vocacionado, uma pessoa que foi chamada por Deus. Amém? Estamos muito felizes e se essa é a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de colocar aí as notificações para você receber as pré-aulas não somente da classe dos juvenis, mas também da classe dos jovens, da classe dos adultos com a nossa professora Manuela Barros. Meus queridos, aqui quem vos fala é a missionária Vânia da Silva e nós queremos neste momento iniciar a nossa aula de número 6, não é? Para o dia 10 de agosto de 2025, que fala sobre Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Antes de mais nada, quero somente lembrar a você, se por acaso você vive na região do Ceará, na cidade de Tianguá, nós estaremos visitando esta região do dia 22 ao 24 de agosto, onde nós estaremos ali também pregando na Assembleia de Deus Ágape, pastoreada pelo pastor Alexandre Joca. Eles estarão celebrando 20 anos de existência daquela igreja e nós estaremos ali juntamente com eles. Se você estiver na região, seria um grande prazer, uma grande honra poder conhecer você também ali conosco. Muito bem, e quem vive em Recife, Pernambuco, não é? Junto ali na cidade de Camaragibe, nós estaremos ali também pregando na Assembleia de Deus Getsemane, pastoreada pelo pastor Gleison Vitorino, e estaremos no dia 31 de agosto, ali à noite, naquele culto, também ministrando a palavra do Senhor, e será um prazer muito grande se você puder estar lá, né, para juntos cultuarmos a Deus e conhecermos também uns aos outros. Amém, meus queridos? Pois então, vamos então iniciar a nossa classe do dia de hoje e o nosso texto áureo está em 1 Samuel 7,12, que nos diz: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Que lindo versículo que marca a vida não somente do povo de Israel, como este homem de Deus chamado Samuel. Portanto, a nossa leitura bíblica hoje está em 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, e você poderá ler juntamente com seus alunos em classe. E o nosso estudo está dividido em 3 tópicos. Primeiro, falando sobre a história de Samuel. Segundo, falando sobre a chamada de Samuel. E terceiro, falando sobre a influência do profeta Samuel. Vamos lembrar a você que neste vídeo, na descrição deste vídeo, você vai encontrar não somente o roteiro com estes tópicos, subtópicos e estes versículos, para que você possa usar na sua classe, não é? Mas também este PowerPoint, esses slides estão todos disponíveis para você também na descrição do vídeo. Amém? Muito bem? Sendo assim, antes de mais nada, vamos lembrar que a história do profeta Samuel, ela está descrita no livro de 1 Samuel, e é claro, como estes 2 livros, 1 e 2 Samuel, eles abrangem um período muito importante que é a transição dos juízos para a monarquia de Israel. Então, nós vamos ver que a história do profeta Samuel, ela está descrita não somente, principalmente no livro de 1 Samuel, mas que também a sua história, o seu ministério se dá principalmente no território da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era um território pequeno que estava entre Judá e Efraim. E nós vamos ver que haviam cidades muito importantes que marcaram a história não somente deste profeta de Deus, do povo de Israel, durante esta transição, saindo dos juízes desta forma tribal, né, na divisão de tribos, para uma monarquia. Então Samuel, ele foi uma pessoa muito importante para Israel na história bíblica, porque ele não somente foi um juiz, ele foi e fez o papel de um sacerdote, mas também ele trouxe essa transição,
não é? Ele foi o homem que Deus usou para essa transição de tribos para uma monarquia. Portanto, vocês vão ver neste mapa algumas cidades importantes para o ministério de Samuel, aonde ele costumava passar, estar, viver, não é? A Bíblia nos diz que os seus pais vinham das montanhas de Efraim, que estava ao norte de Benjamim. Entretanto, nós vamos ver aqui não somente Betel, nós vamos ver Mispa, nós vamos ver Ramá, que era onde estava a casa de Samuel, vamos ver Gibeá, que foi aonde a primeira capital para Saul, aonde estava a sua casa, de onde ele reinava. Vamos ver também Gibeão, que foi uma cidade muito importante da tribo de Benjamim, como também Gilgal, que era o quartel-general desde quando Josué entrou em Canaã. Portanto, nós vamos ver que todo este território de Benjamim era onde o ministério de Samuel estava alocado. Vamos ver também que junto ali também de Benjamim estava em Siló o tabernáculo do Senhor. Era onde Eli, juntamente com seus filhos, estavam estabelecidos, aonde o tabernáculo estava alocado e aonde as pessoas vinham nas festas anuais para a cidade de Siló, para não somente oferecer seus sacrifícios, para cultuar ao Senhor, e aonde nós vamos ver o desenvolver da história de Samuel, porque os seus pais, Ana e Eucana, desciam a cada ano das montanhas de Efraim para estarem ali em Siló para oferecer ao Senhor sacrifício. Amém? Muito bem. Vamos ver também que em Ramá é onde está ainda hoje, não é? Segundo a tradição judaica, o túmulo de Samuel. É um local onde está, um local bem alto, não é? Onde você pode ver todo aquele vale, e nós vamos ver que ali era o local da cidade aonde Samuel ele vivia e aonde existe várias referências que ele fazia o percurso de visitar aquelas cidades e voltava para Ramá, aonde estava a sua casa. Muito bem. Sendo assim, o nosso primeiro tópico vamos falar sobre a história de Samuel, a sua família, a sua dedicação e a sua experiência. Nós vamos ver que a sua família, como nós já dissemos, o seu pai se chamava Eucana e a sua mãe Ana. Seu pai, Eucana, ele tinha duas esposas, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Ana era a esposa do coração de Eucana, que ele amava muito. Entretanto, Ana era estéril, não podia ter filhos. E Penina tinha vários filhos e por causa disso a Bíblia nos fala que Penina fazia a vida de Ana muito difícil. E por causa deste intriga, não é, constante desta mulher contra Ana, trazendo a ela vergonha, humilhando a ela, principalmente quando eles vinham para Siló, é que Ana chora incessantemente ao Senhor e ora, pedindo a ele um filho e faz um voto ao Senhor. Vamos lá então ver esta história. 1 Samuel 1:1 diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Ou seja, Efrateu, vindo de Efraim, e nós vamos ver então que Efraim era filho de José. Portanto, Samuel, ele é descendência de José, filho de Jacó. Amém? Versículo 2. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome, o quê? Samuel, ou seja, ouvido por Deus. O seu clamor foi ouvido por Deus e por isso ela chama ele de Samuel, Shamuel, que quer dizer Deus ouve. Amém? Porque dizia ela, o Senhor o tenho pedido ao Senhor. Depois de vários tempos, e você vai lembrar daquele fator lá no templo, lá no tabernáculo, que Ana estava chorando e Eli, o sumo sacerdote, pensava que ela estava embriagada, mas ela estava orando ao Senhor por um filho. Vamos ver o próximo versículo. 1 Samuel 8:1 diz o quê? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, olha aí agora a segunda parte da família de Samuel.
A Bíblia fala que ele foi casado, que ele teve 2 filhos, não é? E ele constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel, e o nome de seus filhos era o nome do seu filho primogênito, chamava-se Joel, e aqui não é o profeta Joel, amém? Muito bem, Joel, e o nome do seu segundo filho, Abias, e foram juízes em Berseba. Berseba estava no território de Judá e estava bem ao sul de Israel. Muito bem. A sua dedicação, não é? Vamos lá ver, então. Lembre-se, e lembrando mais uma vez, Siló, aonde Samuel, ele cresceu, não é? Aonde depois que sua mãe o trouxe para o tabernáculo, para o sumo sacerdote Eli, ele estava na cidade de Siló. E então a Bíblia nos diz que Ana fez uma promessa diante de Deus e deixou este menino em Siló com o sumo sacerdote. Vamos lá ver então. Lembra-se? Ana chorando, pedindo a Deus, Senhor, eu peço-te um filho, mas se tu me deres, o que foi que ela disse? Eu o darei de volta a ti. Meus irmãos, isso não é uma decisão fácil. Uma mãe ter o filho que ela não podia ter, um filho que ela pediu ao Senhor. Quando Ana tem a Samuel, ela não pensa, nem nada está dizendo que ela vai ter outros filhos, não tinha uma promessa assim. Entretanto, quando ela faz essa promessa diante do Senhor, faz esse voto e ela cumpre esse voto, trazendo Samuel para ser oferecido, para poder crescer nos caminhos do Senhor, crescer no tabernáculo, crescer para dedicar a sua vida ao Senhor. A Bíblia nos fala que Deus ele abre a madre de Ana e ela tem filhos e filhas também, além de Samuel. Mas quando ela faz isso, ela não sabia disso. Ela não tinha essa promessa, portanto foi uma decisão muito forte, uma decisão, não é, muito clara diante de Deus, a razão pela qual, e não sabia ela, que Deus havia levantado aquela criança para ser a pessoa que faria esta transição, que seria um homem não somente de uma vida marcante e influente para Israel. Olha aí. Vamos ver então 1 Samuel 1:27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Ana era a única coisa, eu quero ter um filho, e eu quero ter um filho varão. E ela disse então que quando ela traz de volta, apresenta diante de Eli, ele disse, olha aí meu senhor, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. Aleluia! 28, pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Olha aí a dedicação de Ana, não é? Por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Meus queridos, esta certamente, como dissemos, não foi uma decisão fácil. E para Samuel, que foi entregue ainda, trazido ao templo, muito menino, depois de desmamado. É claro que o desmamar em Israel, a criança tinha mais ou menos 5 anos de idade, não é? Mas nós vamos ver que a criança, como a Bíblia própria diz, ele era muito menino ainda. E você pode ver uma criança, não é? Vamos lá dizer 5, 6 anos, dentro daquele templo, no tabernáculo, na casa de Eli, não é? Longe do seu pai e da sua mãe, e aquele menino cresce e ele se dedica, ele honra o chamado, ele honra a petição e o voto que a sua mãe fez sobre a sua vida. Olha aí. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. A Bíblia diz que Ana, todos os anos, quando ia visitá-lo, trazia um éfode, trazia uma veste para ele, todos os anos, para seu filho. Muito bem, olha aí, versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se o quê? Agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Meus queridos, que coisa linda este jovem, esta criança que se tornou adolescente e jovem depois, trabalhando na casa do Senhor, que foi ali, não é? Talvez nos dias de hoje a pessoa disse, olha, a mãe abandonou ele ali. Não, mas Samuel, ele soube entender a chamada, a vocação,
a sua responsabilidade e os seus privilégios também, como, né, uma pessoa que foi dedicada ao Senhor e ele honrou em todos os dias da sua vida. Ele honrou o voto, a vocação que Deus o havia consagrado a ele. Aleluia. Olha aí, capítulo 7, versículo 15. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Então nós vamos ver que Samuel, como um vocacionado, ele dedicou a sua vida. E, meus queridos, isso é uma lição muito importante para nós, porque na igreja do Senhor, no reino de Deus, existem pessoas que são chamados para certos tipos de ministérios, certos tipos de tarefas na casa do Senhor. Deus concede a estas pessoas vocações, talentos para poder eles fazerem a obra do Senhor, e outros que simplesmente se apresentam diante de Deus para poder fazer a obra. Entretanto, nós vamos ver que Samuel foi esta pessoa vocacionada, que Deus o chamou desde o ventre para poder fazer a obra do Senhor, e ele fez com qualidade, ele fez com honra, ele foi uma pessoa dedicada ao Senhor para fazer esta obra em todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7,15 nos diz: Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Portanto, Samuel, ele dedicou toda a sua vida ao Senhor, em todo momento, fazendo aquilo ao qual ele foi vocacionado para fazer. Amém? Muito bem, o nosso terceiro subtópico da história de Samuel fala sobre a sua experiência. Lembre-se que Samuel, ele chegou na casa de Deus, chegou para ser ali aluno, discípulo de Eli, muito jovem. E é claro, Samuel, ele teve e aprendeu a ter esta experiência de ouvir a Deus, de poder reconhecer, de ouvir sua voz, de falar com Deus e ser esse porta-voz para o povo de Israel. Olha aí, muito jovem a Bíblia fala que ele era. Menino, você pode imaginar? Eu me lembro muitas vezes, né, meus pais me trazendo para a igreja e ainda muito criança e passando de um lado, né, às vezes a gente até correndo de um lado para o outro, e você não sabe, não é, a beleza que há de poder ter as crianças, ter os filhos crescendo, trabalhando na obra do Senhor. Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, lembrando desta história de Samuel, é pelo fator de meus pais, não é? Meu pai, ele é um pastor, e quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos da América, a nossa igreja era muito pequena, e de uma certa forma, nesta época eu era adolescente, mas meu pai, ele não mediu esforços de poder nos envolver na obra do Senhor, de fazer-nos participantes, tanto a mim como ao meu irmão, e eu louvo a Deus por isso, porque foi exatamente o trabalhar, o envolver, estar engajado na obra do Senhor, foi que salvou-me de todas as influências, de tudo aquilo que muitas vezes me cercava como adolescente e me trouxe, não é, a uma consciência do que Deus havia prometido para a minha vida e como Deus, ele iria me usar não somente naquela época como adolescente, como professora de escola dominical, quando eu comecei com 15 anos de idade, mas também no futuro da minha vida. E assim nós vamos ver esta mesma verdade em muitas vidas. Talvez você seja uma dessas pessoas, aleluia, como Samuel, que foi jogado, né, no meio da obra. E você pensa, não, a gente não pode, não devemos envolver as crianças. Sim, devemos envolver as crianças, devemos envolver nossos filhos, para que eles possam estar engajados na obra do Senhor, e foi o que aconteceu com Samuel. Olha aí a sua experiência. Capítulo 3. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, ou seja, Deus nunca havia falado a Samuel. Lembre-se que o povo de Deus estava vivendo num período de apostasia. E nós vamos ver que Samuel foi esta pérola
no meio de toda esta sujeira, de toda esta apostasia, nasce e brilha esta pérola chamada Samuel. Olha aí, versículo 8: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Olha aí, muito jovem, e Deus estava chamando Samuel. Samuel, Samuel. Ele se levantava, foi lá para Eli e disse: Tu me chamaste? Eu disse: Não, volta para dormir. E isso aconteceu por 3 vezes, e Eli entendeu então que Deus estava chamando a Samuel. Aleluia! E olha aí que diferença, versículo 10: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E nós vamos ver que Samuel, Deus abriu o leque, Deus revelou tantas coisas, não somente de Israel, da casa de Eli, dos seus filhos que não caminhavam nos caminhos do Senhor. Meus queridos, para aquela criança entender tudo aquilo que envolvia, parecia talvez, né, tão forte para ele, mas Samuel, pela graça de Deus, ele teve esta sua primeira experiência e Deus continuou o usando durante não somente a sua juventude, a sua madurez, mas até a sua velhice. Olha aí o que é que diz 1 Samuel 16:7. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para onde? Ramá, para sua casa, para sua cidade. Aleluia! Você pode imaginar? Ah, parecia tudo ao contrário do que é normal. Os rapazes maduros, prontos para assumir um trono, nenhum deles era. Mas aquele jovenzinho, aquele adolescente, chega ali e Deus levanta e lhe disse: Este mesmo é. Levanta, unge-o. E louvamos a Deus que Samuel, ele tinha esta experiência de ouvir a voz de Deus, de ser atento à voz de Deus, de obedecer à voz de Deus. Amém? Muito bem. Vamos então falar sobre a chamada de Samuel, ok? Samuel, ele foi chamado para ser uma voz de integridade, e nós vamos ver por quê. Foi chamado para ser luz em meio à apostasia que estava no meio do povo de Israel. E em terceiro lugar, ser o unificador, aquele que trouxe a unidade, aquele que trouxe as diferentes tribos a juntar-se para ser uma nação, para receber o seu rei, para se tornar uma monarquia. Muito bem, olha aí, ser uma voz de integridade. 1 Samuel capítulo 3:1. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Que coisa linda! Deus deu uma vocação, Deus deu uma chamada, Deus deu um ministério para Samuel, mas olha aí, Samuel servia ao Senhor perante Eli, o homem, o sumo sacerdote que ali estava. E a palavra do Senhor era de muita valia, porque naqueles dias não havia visão manifesta. É como que se Deus estivesse em silêncio. Por que estava Deus em silêncio? Porque havia pecados, havia apostasia no meio do povo de Deus, no meio dos filhos de Eli. E nós vamos ver por quê. Olha aí, versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Deus se manifestou a Samuel, Deus falou a Samuel, Deus disse o que é que ele iria fazer com a casa de Eli, e o que é que acontece? E continuou o Senhor. O povo começou a ouvir. O povo começou a dizer: uau, Deus está falando em Siló. Deus está falando lá na igreja. Vamos lá, porque Deus está se manifestando. Oh, glória a Deus! E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Que coisa gloriosa!
quando nós podemos ir para a casa de Deus e saber que lá Deus vai falar, Deus vai se manifestar, porque a presença de Deus está ali, porque Deus está se manifestando, porque Deus está falando pelo vaso, aleluia, que Deus colocou ali. E Deus começou a trazer na nossa linguagem um avivamento em Siló, aleluia. Olha aí, capítulo 9, versículo 6. Porém, ele me disse: Eis que é nesta cidade um homem de Deus e homem honrado é. Que parte da história é essa? Você vai lembrar que Saul, antes de ser escolhido rei, a Bíblia nos fala que acontecimentos, né, vieram acontecer que o seu pai perde as jumentas e Saul vai buscar. Tudo isso era caminho de Deus, irmãos. E olha aí, quando o servo, amigo de Saul, buscaram e não acharam, o que foi que ele disse? Olha, eis que há na sua cidade um homem de Deus, Samuel, e homem honrado. Tudo quanto ele diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos a seguir. Olhei, meus queridos e amados irmãos, um homem que tinha palavra de Deus, um homem íntegro. Não era um homem que estava lá falando da babá, da babá, e blá, 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 e blá, 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 de qualquer maneira. Ah, olha, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, quando Deus não disse coisa nenhuma. Meus queridos, tenhamos responsabilidade com a palavra de Deus e tenhamos responsabilidade com a voz de Deus. Porque nos dias de hoje, muitas pessoas mal acostumadas, crentes mal acostumados, que não oram, que não lê a Bíblia, que não buscam o Senhor, e simplesmente, vamos lá no homem de Deus, vamos lá no profeta, vamos lá na profetisa, vamos lá. Fala para mim, me dá uma palavra de Deus para mim. E muitas vezes, essas bocas que estão falando não têm a responsabilidade de poder ouvir de Deus, nem responder o que Deus quer responder. E simplesmente, olha, o Senhor diz isso, olha, tem uma bênção para você, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Quando Deus não falou nada, irmãos, se Deus não te falou, não fala nada. Se Deus não mostrou, não tente inventar, porque não vai cumprir. Isso não vai ser íntegro da nossa parte. Que nós tenhamos o temor de Deus, que tudo o que o Senhor falar, falemos. Tudo o que o Senhor mostrar, revelemos. Mas se Ele não falar, só olha, meu irmão, desculpa, mas não é? Muitas pessoas já chegaram para mim, irmã, você tem uma palavra de Deus para mim? Eu disse, ó, irmão, tem não. Tenho não, Deus não falou nada. Agora, a irmã deve orar, o irmão deve ler a Bíblia, para Deus falar com você pessoalmente. Por que que eu tenho que buscar terceiros para Deus falar comigo? Não, meus queridos. O véu se rasgou, eu tenho acesso a Deus. Aleluia. Amém? Muito bem, olha aí. Capítulo 12, versículo 20. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Versículo 22. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Então, Samuel tinha a palavra de Deus. Quando o povo buscava, ele era íntegro nas suas palavras. Muito bem, mas olha aí, a chamada de Samuel era para ser luz em meio da apostasia. O que estava acontecendo? A Bíblia nos diz que os filhos de Eli, do sumo sacerdote, estes filhos que estavam vestidos de branco, que estavam oferecendo sacrifícios, estes homens, a Bíblia diz que eram filhos de Belial. Irmãos, Deus não está falando de ímpio aqui, não. Deus está falando do povo de Israel, dos filhos do sumo sacerdote. Eles eram filhos de Belial porque pecavam, porque faziam o contrário, porque não honravam a posição que eles tinham. E Eli
o sumo sacerdote, ao invés de corrigi-los, ele acoitava tudo o que eles faziam e não se importava. Ele dava mais valor, cuidava mais e estava mais do lado dos filhos do que do lado de Deus. E aí o machado caiu na raiz. Amém? Vamos lá ver. E Samuel, lembre-se, Samuel cresceu na casa de Eli. Samuel cresceu no meio de tudo isso, mas como nós já falamos, Samuel, em meio de toda esta apostasia, ele era esta pérola, ele é esta luz brilhando e não se deixou contaminar. Meus queridos, podemos estar rodeados de muita apostasia, de muito pecado, de tudo quanto é coisa. Mas lembre-se, nós podemos ser luz, nós podemos ser estas pérolas de Deus no meio de toda essa sujeira, de todo esse pecado, de toda essa apostasia. Amém? Não temos desculpa de não fazermos a obra do nosso Deus. Aleluia. Olha aí. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Estes homens estavam na igreja, estavam vestidos como os levitas, como os sacerdotes, fazendo a obra, mas olha aí, não conheciam o Senhor. O que é que diz mais? Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles não queriam saber. Tiravam, quando traziam uma oferta, um pedaço de carne, pegava lá, tirava para eles. Não obedeciam às regras levíticas, estavam em sumo pecado. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Meus queridos, estes jovens não somente estavam nessa desgraça, trabalhando na obra do Senhor, mas em pecado, deitando-se com mulheres que se juntavam na porta da igreja, na porta da congregação. Olha aí, a palavra de Deus para Eli: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Esta pessoa foi Samuel. Aleluia. A Bíblia nos diz que Deus disse claramente pela voz de um outro profeta: eu destruirei a tua casa, Eli, os teus 2 filhos irão morrer. E foi o que aconteceu. E quando a esposa de um deles tem um filho, como é que se chamou? Icabô. Foi-se a glória de Israel, porque a arca foi tomada, os filhos de Eli foram mortos. O próprio Eli, quando ouviu a mensagem que os seus filhos morreram, que a arca do Senhor houvera sido tomada, caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu também. Meus queridos, o povo, a situação de Israel era precária, mas Deus, que conhece todas as coisas, já havia preparado um homem, uma criança, aleluia. E destes escombros, Deus, ele tira e levanta Samuel, aleluia, como esta luz, aleluia. Mas a chamada de Samuel foi também para unificar, para unir estas tribos em uma nação. Olha o que a Bíblia diz. Naqueles dias, Juízes 21 e 25, foi como terminou o tempo dos juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um dividido, cada um para um lado, o outro para o outro. Esta era a realidade, em pedaços. Mas olha aí o que é que diz a Bíblia. E todo Israel, desde Dan até Berseba, do norte ao sul, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Todos viam. Quem passava, quem vinha a Siló, via os filhos de Eli e ali via a Samuel. Via aquele jovem servindo a Eli, via aquele jovem no templo, via aquele jovem servindo na casa do Senhor,
via que Deus usava a ele, via que a palavra do Senhor estava sobre ele, via que nenhuma das suas palavras caía por terra, se cumpriam todas. O povo foi Samuel confirmado pelo Senhor como profeta. Aleluia. Versículo 3 do capítulo 7. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Meus queridos, o povo andava nesse sincretismo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na idolatria, um pé com o Senhor. Vinham ao templo e estavam lá nas suas casas oferecendo oferendas a Astarote, aos Baalins, e Samuel diz para ele: tirai entre vós tudo isso, aleluia. E olha aí o que é que acontece. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram, e aquele dia disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa, aleluia. Olha aí, versículo 16. E ia de ano em ano e rodeava Betel, a Gilgal e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Aleluia. Muito bem, nós vamos ver mais uma vez aí, né, o território da tribo de Benjamim. Aqui está Mispa, aqui está Betel, aqui está Ramá, Gibeá, e a Bíblia nos fala que ele fazia este transcurso julgando a Israel e voltava para sua casa. E ele, com isso, ele uniu todas as tribos de Israel. Aleluia! Unificou quando este vácuo, com a morte de Eli, com a morte de Ofni e Finéias, Deus já tinha um homem, não é? Como a gente diz no ditado, já tinha uma carta na manga, já tinha Samuel ali preparado, pronto para assumir e para unificar a estas tribos, para ser uma nação, a nação de Israel. Muito bem. A influência de Samuel, influência das suas palavras, influência das suas orações e influência em suas ações. Muito bem. A influência em suas palavras. 1 Samuel 3:19. E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Meus queridos, para ser uma pessoa íntegra, não é somente questão de Deus falar e tudo, não, mas é de que nós possamos zelar pelas nossas palavras. Por isso que nós dissemos: aquele que muito abre a sua boca, fala besteira. Aquele que muito abre a sua boca, segundo Provérbios, né, vai falar, vai se passar como um tolo. E a Bíblia nos diz que a Bíblia nos diz que todas as suas palavras, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Por quê? Porque este homem era um homem íntegro diante do Senhor, que zelava. As suas palavras, quando saía, era para influenciar as pessoas a virem para Deus, a fazer o bem, a atender o chamado de Deus. Aleluia. Versículo 13 do capítulo 12. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Esta foi a palavra de Samuel para o povo quando eles pediram um rei ao Senhor. Samuel se ficou triste, Samuel ficou desapontado, mas Deus disse para ele, não te preocupes, Samuel, o povo não está rejeitando a ti não, o povo está rejeitando a mim, aleluia. E ele disse: olha aí, eis aí o rei que Deus tem posto diante de vós. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos às suas vozes, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. E o versículo 18 diz o quê? Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Aleluia. Meus queridos, não adianta a gente querer buscar: olha aí, vocês têm que me respeitar, vocês têm que me honrar, vocês têm que fazer isso. Não, nós não precisamos bajular, gritar, pedir para as pessoas nos honrarem.
Se nós caminharmos na presença do Senhor, se nós fizermos e sermos íntegros na presença do Senhor, lembre-se que o temor vai cair, o temor de Deus vai cair não somente ao povo para com Deus, mas também para com o profeta, também para com o homem de Deus, para com Samuel. O povo sabia, o povo entendia, podia ouvir muitas vozes, mas eles sabiam que quando Samuel falava, a sua palavra não caía por terra. Ele não falava palavras por falar, aleluia. Ele falava aquilo que Deus dizia para ele, o que estava determinado para Deus falar. Amém. Aleluia. Olha aí, mas não somente em suas palavras, em suas orações. Samuel foi um homem que soube orar pelo seu povo, que soube interceder pelo seu povo, e ele influenciava, a sua vida influenciava as pessoas pela sua oração. Olha aí, aleluia. O povo, quando voltou para o Senhor, depois, né, de anos que a arca do concerto estava fora de Israel, a Bíblia está em silêncio quanto a Samuel, mas Samuel está trabalhando, Samuel está orando, e de repente o povo se junta e pede: por favor, roga a Deus por nós. Oh, aleluia! E ele fez isso. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos! Quando nós podemos orar, interceder, olha aí que grande responsabilidade daqueles que são vocacionados por Deus. Nós temos que orar por aqueles que nós estamos liderando. Nós temos que orar por aqueles que estão debaixo da nossa tutela. Nós temos que orar por aqueles que estão junto a nós, que são nossos alunos. Oh, aleluia! Samuel 7:8, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E olha aí, versículo 9: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o que foi que aconteceu? E o Senhor lhe deu ouvidos. Oh, meus queridos, havia um canal aberto, oh, aleluia, sem obstruções. Quão lindo é quando nós podemos falar com Deus e Deus nos ouve e Deus responde, aleluia. 1 Samuel 12:23, e quanto a mim, olha aí a palavra de Samuel, o povo tinha rejeitado a ele, queremos um rei, queremos um rei. E Samuel ficou triste, mas quando o povo teve com Samuel, olha o que foi que ele disse: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Oh, meus queridos, que coisa linda e gloriosa! Samuel, este era o seu dever. Samuel, esta era a sua. Ele tinha essa necessidade. Deus me livre e guarde, no nosso coloquial, né? Deixar de orar por vós. Antes, olha aí, vos ensinarei o caminho bom e direito até o final, até o dia da sua morte. Aleluia. 1 Samuel 15:11. Arrependo-me, olha aí a palavra de Deus para Samuel, de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E o que foi que Samuel fez? Bem feito, acaba, Jesus. Tira, destrói. Tantas pessoas jogando praga, né? Jogando maldição. Olha aí, Samuel, quando o próprio Deus disse: olha, eu me arrependo de ver colocado a Saul como rei, o que foi que Samuel ele fez? Samuel se contristou, ficou triste, e toda noite clamou o Senhor. Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia deste Saul, Senhor, tem misericórdia. Clamou ao Senhor, aleluia. Mas, finalmente, a influência de Samuel em suas ações, no que ele fazia. Temos que ter responsabilidade, meus irmãos. Ser vocacionado, receber um ministério do Senhor, receber uma chamada, uma vocação do Senhor, não é apenas para usufruir o título, a posição e usufruir os benefícios disso, não.
nós temos responsabilidade. Amém? Olha aí. E ele tinha. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel sabia que ele tinha que demonstrar ao povo que não era o Samuel, era o Senhor. As suas ações mostravam e dizia para o povo que eles deviam buscar ao Senhor. Olha aí. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Colocou uma pedra, fez uma inscrição para que todos soubessem, para que todos pudessem lembrar, para que todos pudessem colocar os seus olhos e saber que foi Deus que deu a vitória, que trouxe eles até ali, aquele momento. As ações de Samuel, aleluia, influenciavam ao seu povo em que decisões tomar. Ele disse, não deixou para lá, disse, vamos nos converter, vamos voltar ao Senhor, vamos fazer, aleluia, e Deus irá nos ouvir, Deus irá nos abençoar, e assim foi. Ebenezer. Eis-me aqui, já no final da sua vida, Samuel, ele chega para o povo e ele diz para ele, eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem eu tomei o boi. Irmãos, Samuel agora coloca ele e o povo e Deus em um julgamento, em uma corte. Vamos lá. A quem foi que eu defraudei o boi? A quem foi que eu tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho eu oprimido, de cuja mão tenho tomado presente, e com ele cobri os meus olhos, e vou-lo restituirei? Por muitos anos o povo estava acostumado com toda esta corrupção dos filhos de Eli. Mas agora Samuel, ele disse, vamos lá, coloquem-me aqui na tribuna, digam para mim, aonde foi que eu roubei vocês? Aonde foi que eu fiz errado? Aonde foi que eu falei mal? Aonde foi que eu fiz algo que detratou vocês? Olha aí a resposta do povo. Então disseram, em nada. Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Por quê? Porque o compromisso de Samuel era com Deus. Aleluia. Ele não se comprometia, ele não amarrava, né? Não ficava amarrado por causa dos favores, por causa de corrupção, não de maneira nenhuma. Meus queridos, temos que ser livres, livres para poder ser esta voz de Deus íntegra para o seu povo. Amém? Aleluia! Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente, que aprendamos com a vida deste grande homem de Deus chamado Samuel e que nós possamos saber que temos privilégios, mas temos responsabilidades como vocacionados na obra de Deus. Amém? Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém.